A honra, senador Stevenson, é toda minha estar nesse plenário ladeado de dois queridos amigos que a política, que o plenário do Congresso, o Senado, a vida me proporcionou, o senador Plínio e o meu querido amigo senador Stevenson. De público aqui logo pedi desculpas, o senador Stevenson me convidou. Desculpas e cumprimentos. Cumprimentos que Vossa Excelência já completa 100 dias de um belo mandato que tem feito aqui. Tenha certeza, o eleitor potiguar não tem razões para se arrepender das escolhas que fez na última eleição de outubro. As desculpas agora é porque Vossa Excelência me convidou para um debate importante de um tema que eu tenho cuidado, acompanhado, que é a questão da reforma da Previdência. Lamentavelmente, na data proposta, dia 31 de maio, estarei em um compromisso já assumido no meu estado da realização do encontro transfronteiriço com a autoridade da Guiana Francesa, e somente isso que me impede, aliás, não é nenhum esforço ir na bela Natal e ter a acolhida de Vossa Excelência, não seria nenhum esforço. Na verdade, quem perde em não estar presente, em virtude de compromisso já assumido, sou eu. Mas, presidente Stevenson, senador Plínio, senhoras e senhores, eu ocupo a tribuna aqui para fazer um convite a todos os lutadores pela educação de todo o país. As declarações, as medidas recentes do governo Bolsonaro e as declarações recentes do ministro da Educação conseguiram trazer de novo à cena política do país o movimento estudantil. Na última semana, desde que o senhor ministro da Educação fez uma série de declarações desastrosas. Primeiro disse que as universidades eram palco de balbúrdias no país. Depois disse que 3 universidades ideologicamente escolhidas, UNB, Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal da Bahia, teriam seus recursos cortados. Como se não bastasse isso, ele deu um passo adiante. E aí disse que todas as universidades, que segundo eles são palcos de balbúrdia no país, teriam seus recursos cortados. Aqui, no Congresso, em depoimento na Comissão de Educação, ele foi mais adiante. Disse que as universidades brasileiras só serviam para balbúrdias, para drogas, esquecendo algo básico, elementar. É das universidades brasileiras que vem 90% do conhecimento científico do país. O ministro da Educação não é o ministro da Educação, assim como o seu chefe, o seu patrão, o presidente Bolsonaro, tem uma distância enorme de números. Declarou que o custo de uma criança numa creche era 10 vezes menor que um custo de um estudante universitário. Uma análise, essa declaração não resiste a uma análise pormenorizada simples. O custo, na verdade, é de 5-1, além de ser um absurdo a comparação. Não tem como se comparar a pesquisa de um estudante universitário que está pesquisando o desenvolvimento de física nuclear, ou de um estudante universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está pesquisando a resolução de males para a humanidade, como a doença de Alzheimer, com o estudante de uma criança, por mais meritosa que seja, ser mantida numa creche. Então não justifica. Hoje, reunião do Conselho Superior, senador Lucas, do Conselho Superior da Universidade Federal do Amapá, recebemos as informações que, devido aos cortes na Universidade Federal do Amapá, a manutenção do orçamento da Universidade Federal do Amapá só terá condições orçamentárias de serem mantidas até julho. A situação, então, é claramente dramática nas universidades brasileiras. Abro só um parêntese, porque sempre que tem uma ilustre personalidade no plenário, a gente tem que destacar a presença aqui. Então, queria cumprimentar o atual governador do estado de Goiás, meu querido amigo, governador Ronaldo Caiado, que faz muita falta como senador aqui desta casa,
É sempre um prazer lhe receber aqui no plenário do Senado. Faço questão de interromper o discurso só para fazer esse cumprimento ao querido governador Ronaldo Caiado, ex-deputado, ex-senador, que muito nos honra. Mas eu ia dizendo, então, qualquer lógica simples não resiste, não sustenta a qualquer comparação. É por isso que nas últimas semanas a juventude brasileira ocupou as ruas e as universidades em mobilizações. Mobilizações porque compreendem que existe uma tarefa histórica, ser vanguarda na construção de uma saída independente junto aos trabalhadores, contra as ameaças à educação e contra o que representa a proposta de reforma da Previdência, que nós não somos contra. Nós somos contra a proposta de reforma da Previdência que tira direito dos mais pobres. O que eu não sou favorável, e o que nós da Rede de Sustentabilidade não somos favoráveis, é uma proposta de reforma previdenciária que acaba benefício da prestação continuada, que acaba com a aposentadoria rural, em um país com as desigualdades que o Brasil tem, e que, se essa reforma for aprovada, transformará ele no mais desigual da América Latina. Mas, voltando à mobilização pela educação, esse início de mobilizações em todas as universidades ficou conhecida pela sigla 15M. A origem desse movimento é a mesma do movimento dos indignados na Espanha. Lá na Espanha, o movimento reuniu milhares de espanhóis nas ruas em 2011, em uma época que se enfrentava uma taxa de mais de 20% de desemprego e a ofensiva de políticas de austeridade. Tal qual na Espanha, a realidade muito parecida se repete no Brasil. No último período, nós tivemos o crescimento, nós saltamos de 12 milhões de desempregados para quase 12,4 milhões de desempregados. Já tem quase 400 mil desempregados na conta do governo do atual presidente Jair Bolsonaro. Esse crescimento do desemprego é óbvio que todo desemprego não é responsabilidade do governo atual, mas a erradicação do desemprego não foi medida, não foi tomada a prioridade devida nesses primeiros meses do ano. O próprio mercado já rebaixou a expectativa de crescimento da economia brasileira em pelo menos 4 vezes no começo deste ano. É este quadro que o país atravessa. É um quadro de políticas de austeridade que retiram direitos e é um quadro de ofensiva contra a educação. Como eu já disse, a proposta apresentada pelo presidente da República, a proposta apresentada pelo senhor Paulo Guedes, mira e visa tirar direitos somente dos mais pobres. 80% da proposta atinge os mais pobres. Nós temos os números para confrontar com os números apresentados pelo próprio ministro da Economia. Na semana em que o Brasil anunciou a retirada, corte, que o ministro da Educação cinicamente veio tratar aqui com o sinônimo de contingenciamento, na mesma semana que foi anunciado o corte de 30% dos investimentos em educação, a Alemanha anunciou 160 bilhões de euros em investimento em universidades e pesquisas. O atual presidente da República e o seu ministro da Educação, no mesmo período, anunciaram cortes que vão de 12,79%, que é o caso da Universidade do meu estado, a Universidade Federal do Amapá, que, repito, hoje em reunião do Conselho Superior da Universidade, já foi anunciado que em julho a Universidade Federal do Amapá corre o risco de parar, a 52%, que é o caso da Universidade da Bahia, a qual parece-me que o ministro da Educação tem uma espécie de fetiche em relação a ela, porque onde acha que paira algum espectro comunista, porque tudo que é oposição a esse governo é comunista, né? E tudo que é oposição, não importa de qual conotação ideológica seja a oposição, eles têm uma generalização abrupta, cruel. É coisa daqueles que são inspirados por um astrólogo lá da Virgínia chamado Olavo de Carvalho.
Na Universidade da Bahia, então, o corte foi de 52%. O bloqueio de verbas para a educação totalizou 2,51 bilhões, 28,46% dos 7,2 bilhões anteriormente previstos na lei orçamentária. Então, não é algo à toa, não é algo desconectado. O corte na educação tem um fundo ideológico, tem um fundo de maldade, tem um objetivo claro: retirar os investimentos em educação, em ensino superior. Claramente, o governo tem uma perseguição ideológica em relação a estes. Isso faz parte de uma estratégia deliberada. O ministro da Educação, talvez, ao contrário do que ele veio dizer aqui no Senado, ele veio aqui no Senado dizer que seria o mais preparado ministro dos últimos 14 anos. Eu até respondi a ele dizendo que eu queria ter a autoestima que ele tem. Com a autoestima dessa, imagina onde cada um de vocês, onde cada um de nós iríamos. Na prática, ele é o inverso. Quem confunde Kafka com Kafta e Kafka, quem confunde, quem vê comunismo em tudo quanto é lugar, quem não consegue fazer uma regra de 3 simples, é o inverso disso. O ministro está despreparado. Quem ofende o baluarte, os 3 grandes da educação deste país, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Paulo Freire, não está à altura do posto que já foi ocupado por Darcy Ribeiro, que é o posto de ministro de Estado da Educação. Aí, este ministro, aqui no Congresso, vem fazer chantagem com os parlamentares. Diz ele fez chantagem aqui com os parlamentares e o ministro da Economia essa semana fez chantagem também. É tudo ou nada para aprovar a reforma da Previdência. O ministro da Educação vem aqui e diz: nós teremos o dinheiro de volta depois que aprovar a reforma. Ora, senhor ministro, senhor Bolsonaro, senhor Paulo Guedes, vão fazer chantagem lá no inferno, com perdão da expressão. Vão fazer chantagem em outro lugar. Aqui no Congresso Nacional, não. Eu sei que existe também um fetiche para provocar congressistas, para desmerecer o parlamento. Mas aqui não é lugar de fazer chantagem. E nós, da oposição, e nós, parlamentares, não aceitaremos chantagem e a sociedade brasileira não aceitará chantagem. O senhor Paulo Guedes faz essa chantagem prometendo que a reforma previdenciária e depois a reforma tributária serão a panaceia de todos os males, fará a economia voltar a crescer, recuperará os empregos no país. Eu já ouvi esse filme, senador Plínio. Eu lembro que aqui, nesse Senado, há 2 anos atrás, vieram com a tal reforma trabalhista. Rasgaram a consolidação das leis de trabalho, acabaram com o conjunto de direitos trabalhistas. O que aconteceu 1 ano depois? Aumentou o desemprego. Então, essa história de que tem que aprovar reformas para o mercado e que a economia volta a crescer, já vimos com a reforma trabalhista e não deu certo. E nós aqui da oposição não estamos dizendo que somos contra reformas. Queremos reformas, mas reformas que não sacrifiquem mais o povo pobre trabalhador do país. Quem tem sido sacrificado com o não crescimento da economia brasileira, com a retração da economia, quem tem estado à mercê do desemprego, tem sido os mais pobres. Tem sido única e exclusivamente os mais pobres. Então, não vamos aceitar aprofundar o fosso que existe entre ricos e pobres no Brasil. Repito, somos o 4º país mais desigual da América Latina. Se esse modelo deles for aprovado, nós seremos o mais desigual. É neste cenário, e falo isso para concluir, senador Plínio, presidente em exercício, agora da Casa, é esse quadro devastador que tem o Brasil. É neste quadro que amanhã a juventude brasileira, os professores, os trabalhadores irão às ruas. E deixa eu lhe dizer, há muito tempo eu não via uma preparação de manifestação como eu tenho visto nesses dias que antecedem o 15M. Tem tido mobilização por todo canto. Amanhã,
No meu estado do Amapá, a concentração será amanhã às 15 horas na Praça da Bandeira, local e palco das grandes manifestações do Amapá. No Amapá, às 15 horas na Praça da Bandeira. Aqui a concentração começará às 9 horas, aqui na esplanada dos Ministérios, na altura do Museu Nacional. Eu tenho certeza que amanhã vai ser um belo dia, o amanhecer de um belo dia de mobilização, para dizer ao governo do senhor Bolsonaro que os estudantes brasileiros, os professores, a comunidade universitária, os trabalhadores não aceitarão retirada de direitos e, principalmente, eu posso falar aqui como professor, que sou com muito orgulho. Aliás, é meu ofício, é minha profissão, é o que quero que esteja escrito sobre minha lápide ao terminar os meus dias. O posto, a condição de ser senador, representante do povo amapaense, passará. Ser professor é a condição que sou. E amanhã estarei junto com os estudantes e professores nas ruas, porque nenhum país democrático e civilizado pode aceitar que a educação seja colocada em segundo plano, que seja tratado como balbúrdia. Aliás, a maior balbúrdia que existe hoje no Brasil é a existência do governo Bolsonaro.